Fala aí, meus queridos amigos do Valor em Ação, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim, que todo mundo esteja muito bem, que Nossa Senhora do Buy and Hold abençoe a nossa carteira de ações e proteja os mãos de alface também. No vídeo de hoje a gente vai falar de Klabin, KLBN11, KLBN4. Será que vale a pena investir nessa empresa? As ações já acumulam uma queda de aproximadamente 30%. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos demais vídeos aqui do canal, se você já está habituado. É o segundo vídeo de um quadro novo que vocês me pediram muito para fazer, tá? Toda semana vai ter um vídeo aqui de análise fundamentalista na prática para vocês, analisando e principalmente explicando o que existe por trás de cada métrica, de cada indicador ali a fundo. Essa foi uma forma que eu encontrei de trazer um conteúdo muito bacana, muito interessante na minha opinião e de quebra um bom diferencial aqui pro Valor em Ação. No primeiro vídeo da série a gente falou da Copel, a galera gostou muito do vídeo, recebi vários feedbacks positivos. Já deixa aqui embaixo a empresa que você sugere para o próximo vídeo, comenta aqui embaixo. Hoje a gente vai falar da Klabin. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado. Caso você goste do vídeo aqui, não esquece de deixar o like aqui, clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar o sininho das notificações para você ser avisado sempre que sair vídeo novo. Nesses vídeos aqui de análise fundamentalista na prática, a gente vai analisar alguns indicadores mais a fundo, como eu falei. Eu vou explicar o conceito de vários desses indicadores para vocês, como é que eles são calculados, o que aquele indicador ou esse indicador fala para a gente sobre a situação da empresa, para que você possa usar o conteúdo em outras ações também, tá? É claro que num vídeo só não dá para passar tudo, mas se você acompanhar os vídeos desse quadro aqui, preste atenção, em pouco tempo você já vai estar manjando muito de análise fundamentalista, indicadores e até um pouco de contabilidade para investidores também, que é um conteúdo que eu cobro para ensinar muitas vezes, tá? E no final eu vou sempre passar uma visão mais ampla sobre a empresa, sobre cada uma das companhias, tudo de forma didática, né, da forma mais fácil, né, que eu conseguir, para que vocês consigam entender com mais facilidade. Agora aqui vamos dar uma olhada na Klabin. Primeiramente, o que a gente pode esperar dessa empresa, né? O que é essa tal empresa chamada Klabin? A Klabin, meus amigos, é a maior produtora e exportadora de papéis do nosso país. É uma das empresas mais antigas que ainda estão em operação aqui no Brasil. É uma empresa realmente muito antiga, foi fundada em 1899. Ela é líder na produção de papéis, cartões para embalagens, tudo isso daí, embalagem de papelão ondulado, sacos industriais. Além disso, é uma das únicas empresas que consegue fornecer simultaneamente ao mercado celulose de fibra curta, né, de eucalipto, celulose de fibra longa e celulose do tipo fluff. Mais para frente eu comento por que isso aqui é bom para a empresa. E o que a gente vai ver no detalhe aqui da Klabin. E guardem isso, prestem muita atenção, porque como eu disse, não dá para eu ensinar tudo para vocês num único vídeo, ficaria chato pra caramba também e longo, mas se vocês pegarem cada conceito desse aqui em cada vídeo, com o tempo vocês irão montando aí um arsenal de conhecimento que vai permitir que vocês entendam melhor qualquer empresa. Pode acreditar em mim, analisar com muito mais facilidade empresas de diversos setores. A primeira coisa que você precisa ter em mente quando você pensar na Klabin é o seguinte: Klabin é celulose, celulose é commodity e commodity é cíclico. Fechou? Pega esses três fatores aqui e junta. Um setor extremamente cíclico, dependente do dólar. Então anota aí que isso não serve só para Klabin, tá? A celulose é uma commodity negociada em dólar, então desde a primeira linha do DRE lá da empresa, de uma empresa como a Klabin, o preço do dólar já começa a impactar muito os resultados em cada uma das métricas ali. Então, recapitulando aqui, né, o desempenho do setor de papel e celulose possui uma natureza muito cíclica, depende muito do desempenho da economia global e a valorização do real frente ao dólar, ou seja, se o dólar cair, isso afeta positivamente o endividamento da empresa em moeda estrangeira, que a gente vai ver que ela tem bastante, porém impacta negativamente as receitas de exportação e o resultado operacional da Klabin. Então, olhando aqui para o último resultado trimestral divulgado pela empresa, o que a gente vê é o seguinte, né? Os resultados foram muito fortes, impactados pela demanda que segue alta nos mercados de atuação da companhia, isso é evidente. A empresa vem com receita líquida e volume de vendas, EBITDA recorde, registrou o melhor desempenho trimestral da sua história e tudo indica que o acumulado de 2021 também vai ser histórico. Esse deverá ser o 12º ano consecutivo de crescimento do EBITDA da empresa. Oferta e demanda, né, dita diretamente o resultado da Klabin. Então, só para te dar um exemplo, os Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, é o maior produtor e exportador de craftliner. O consumo interno está forte, eles reduziram o volume de exportação e com isso o preço médio de craftliner subiu, o que é bom para a Klabin.
Mas antes de dar uma analisada mais ampla na empresa, o conceito que eu queria trazer para vocês aqui, de análise fundamentalista, tem a ver com a diferença entre regime de caixa e regime de competência. Então, lucro líquido versus geração de caixa, marcação da dívida. Muitas pessoas não entendem muito isso daqui, muita gente não entende mesmo. Muitas vezes pode acontecer de uma empresa ter prejuízo e a ação subir, ou a empresa tem um lucro, mas as ações caem e muito iniciante não entende isso daí. Para analisar qualquer empresa, você vai usar as demonstrações financeiras e duas muito importantes são a demonstração de fluxo de caixa e a demonstração de resultado do exercício. Até aí, tudo bem, tranquilo, provavelmente você já sabia disso aqui. Acontece que o DRE é elaborado pelo regime de competência. O regime de competência é um método de registro desses lançamentos contábeis, simplesmente realizado no período de um trimestre, de um ano, enfim. Então, por exemplo, se a empresa vende uma geladeira em 18 parcelas, ela já pode contabilizar a receita no momento da venda. Tá? Embora a entrada de caixa só vá acontecer ao longo dos próximos 18 meses. A mesma lógica vale para compras a prazo. A despesa é reconhecida no momento da operação, embora os pagamentos eles vão ser realizados no futuro. Então isso é regime de competência. Por muitas vezes uma empresa como a Klabin, ela pode ter prejuízo mesmo num período onde ela gerou muito caixa. E também pode ser que o lucro venha maior, mas a geração de caixa não foi tão interessante, entendeu? Em 2020 as ações da Klabin subiram mais de 40%, no ano em que a empresa teve prejuízo de quase 2,5 bilhões. Em 2021 a empresa está no lucro, mas as ações estão em queda de cerca de 15% no ano. Muitas vezes esse prejuízo líquido reportado pela empresa, ele é explicado pela alavancagem que é em grande parte em dólar. A marcação da dívida pelo dólar causa um impacto negativo no resultado financeiro, mas mesmo assim, dependendo do resultado ali, ela pode pagar dividendos porque a Klabin paga com base no EBITDA. Ah, Badu, o que é EBITDA? Me explica melhor isso daí, O EBITDA ele é uma medida de capacidade ou potencial de geração de caixa de uma operação. Simplesmente isso. Ele não mostra exatamente a geração de caixa. Não vai dizer que eu falei isso para você, que eu te ensinei isso. Não é exatamente a geração de caixa. Tem a ver com o fato da DRE ser elaborada pelo regime de competência também, mas é assunto para um outro vídeo. Então, muitas vezes, o resultado operacional de uma empresa como a Klabin, ele vai vir muito forte, mesmo quando o resultado líquido, a última linha do DRE, não parecer tão interessante a princípio. Então, como eu disse, em 2020 ela teve prejuízo, mas teve crescimento no EBITDA. E qual que é a sacada aqui no caso da Klabin? Aproximadamente 80% da dívida dela está em dólar. Em 2020 a gente teve uma arrancada do dólar de janeiro, até agora o dólar subiu quase 40%, em alguns momentos apresentou uma alta até maior, o dólar deu uma caída ali em alguns momentos e isso traz um efeito negativo sobre a marcação a mercado da dívida. Eu já vou falar sobre isso aqui, mas como a empresa possui uma grande geração de caixa também indexada ao dólar, ela acaba tendo um hedge natural, entende? Ou seja, o efeito de marcação a mercado da dívida não tem efeito caixa. Pronto, agora vocês já são mais inteligentes aqui para analisar a Klabin. Só esse conceito aqui, se você ainda não sabia, já valeu o vídeo para você e já te levou para outro patamar de investidor aqui. A grande lição aqui é que dependendo do business da empresa, analisar a geração de caixa é muito importante. Não fique preso somente na DRE, ali no DRE, no lucro líquido, tá? Senão as suas análises elas ficam muito rasas e você vai ficar sem entender às vezes muita coisa dos resultados da empresa. Agora, dando uma analisada geral na Klabin, eu gosto muito da empresa, tá? A Klabin, ela mantém uma operação mais diversificada que a média do seu setor, podemos dizer. Ela tem uma exposição à economia global bem interessante, isso torna os resultados da empresa menos voláteis no curto prazo. A Klabin atende com muita relevância os mercados de primeira necessidade, alimentos, higiene pessoal, limpeza, isso aqui é importante, são setores que se mantiveram inclusive resilientes durante essa crise. E a empresa também surfa algumas tendências favoráveis nos mercados de atuação. O crescimento do e-commerce é um deles, dependendo da retomada da economia global. A gente vai ter um aumento do consumo nos países emergentes também, isso deve ser positivo. Ou seja, a demanda dos produtos da Klabin ela é crescente e tem muitas chances de seguir crescente em um horizonte de tempo considerável. Olhando para o endividamento que eu tinha falado, o endividamento líquido consolidado em 30 de setembro de 2021 era de 19,95 bilhões, um aumento em relação ao final do segundo trimestre. Esse crescimento é explicado pela desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar e é sem efeito caixa no período. Então, se antes você não entendia por que desse não efeito caixa, agora com esse vídeo aqui
você já entende. 81% da dívida da Klabin é em moeda estrangeira, como eu disse. A relação dívida líquida e EBITDA ajustado, medida em dólares, claro, que reflete melhor o perfil de alavancagem, de endividamento da Klabin. Encerrou o terceiro trimestre em 3,1 vezes, comparado a 3,6 vezes no final do segundo tri de 2021. A empresa vem desalavancando mesmo no momento onde ela faz grandes investimentos. Tá? No terceiro trimestre, a Klabin investiu 1 bilhão nas operações ali e nos projetos de expansão. Só no Puma 2, até o momento, ela já investiu mais de 7 bilhões de reais, dos quais 5,3 bilhões até 2020 e 1,8 bilhão nos primeiros 9 meses desse ano. Os investimentos restantes para a conclusão de mais de 12 bilhões desse projeto aqui vão ser financiados pelo caixa da empresa e pela geração de caixa dos negócios correntes. Isso ainda pode ser complementado também pelo saque de financiamentos já contratados sem a necessidade de contratação de financiamentos adicionais. Então a posição financeira é bem sólida para seguir crescendo. Fluxo de caixa livre e ajustado dos últimos 12 meses, né, somou 4,3 bilhões. O ROIC da Klabin vem muito forte, então para vocês terem uma ideia, o retorno consolidado da Klabin medido pelo ROIC, retorno sobre o capital investido, foi de 19,8% nos últimos 12 meses. Isso está diretamente associado à melhora do EBITDA também, do resultado operacional nos últimos 12 meses. Então no próximo vídeo eu posso entrar mais no conceito de ROIC, geração de valor, mas por falar em EBITDA, vamos falar de proventos aqui da Klabin. O lucro líquido contábil no ano de 2020 foi afetado negativamente, né, pela intensa desvalorização do real frente ao dólar. A Klabin ficou temporariamente impossibilitada de distribuir proventos para os acionistas. Então não houve distribuição de proventos nos primeiros 9 meses de 2021, por exemplo. Por outro lado, o lucro líquido nos primeiros 9 meses de 2021 foi de 2,1 bilhões. Por conta disso, os resultados acumulados no balanço patrimonial totalizaram aproximadamente 1,1 bilhão e isso torna a companhia apta novamente a pagar dividendos. A política de dividendos da empresa, aprovada em junho de 2020, define um percentual alvo ali do pagamento de proventos entre 15% e 25% do EBITDA. Por isso a Klabin já aprovou o pagamento de 402 milhões em proventos, 300 milhões em dividendos, 102 milhões de juros sobre capital próprio, um pagamento que vai ocorrer no dia 11 de novembro. As ações já passaram a ser negociadas ex-dividendos desde o dia 1º de novembro, então não adianta comprar agora que não vai receber. Então, com os resultados operacionais alcançados nos últimos trimestres, a Klabin consegue comprovar a qualidade e eficiência do modelo de negócios da empresa, que é mais integrado, diversificado, flexível, como eu falei. Ela atua na celulose de fibra longa, principal material ali usado para produzir papel higiênico, guardanapos, embalagens em geral. Tem a celulose de fibra curta, usadas para papel de imprimir, de escrever, papel cartão, embalagens de papéis especiais ali. O fluff também é usado para produzir absorventes femininos, lenços umedecidos, fraldas infantis, geriátricas, enfim. A empresa possui uma cadeia de produção única e vem demonstrando flexibilidade e crescimento do volume de vendas em diversos segmentos de atuação. Eu gosto da empresa, mas por ser uma empresa cíclica, eu prefiro comprar quando nem está tão bem, entende? Geralmente são oportunidades melhores para comprar esse tipo de empresa. Empresas cíclicas são impactadas pelos ciclos econômicos, sofrem redução de receita, né, em consequência de quedas da atividade econômica. Os lucros das empresas de commodities variam muito também por conta da volatilidade dos preços dos produtos. Então isso muda conforme a demanda, como eu disse, né, ou em razão de um excesso de capacidade derivado do excesso de produção. Então, se tiver muita gente produzindo, o preço da commodity cai. O desempenho histórico da Klabin pesa muito para que eu me sinta mais seguro para investir nela em momentos de maior baixa no ciclo, que não é o caso de agora. Então a parada é o seguinte, meus queridos amigos, presta atenção agora, tá? Em muitos casos, as próprias empresas elas são obrigadas a contribuir para esses ciclos. Tá? Isso acontece porque o ROIC, o retorno da empresa, né, de uma empresa como a Klabin, ele é maior quando os preços estão altos. Então há uma relação entre os preços das commodities em geral, em vários setores, não só na celulose, e as iniciativas de investimento e financiamento da empresa. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo agora, que vai ser o caso da Klabin, que a coisa vai ficar ruim, não. Mas empresas de petróleo, por exemplo, elas produzem mais e geram mais caixa quando o preço do petróleo está alto, né? Óbvio. Por isso muitas empresas escolhem investir nessa época. E aí a produção aumenta e com mais oferta do produto, em um determinado momento, né, do ciclo ali, o preço tende a cair, obedecendo essa ciclicidade. Acertar e adivinhar os ciclos é difícil, por isso eu prefiro investir numa empresa como a Klabin, por exemplo, em momentos menos positivos, diferentes desse que a empresa está passando agora.
porque geralmente as ações ficam muito mais baratas nesse período. Eu sigo de olho nela, se as ações caírem ainda mais dependendo do preço eu compro sim, mas no momento eu prefiro investir o meu dinheiro em outras oportunidades. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui nesse canal e não esquece de ativar o sino das notificações. Tamo junto, valeu!